Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Tanto o livro da sabedoria como o Evangelho nos mostra uma tentação muito forte, pela qual muitas vezes passamos, e penso que todos passamos. Foi essa tentação que provocou a morte de Jesus. A primeira leitura deixa bem claro por que Jesus foi condenado: pela capacidade de ser diferente. Jesus foi aquele que veio ao mundo revelar Deus, mas o Deus que o mundo esperava não foi correspondido pela revelação de Jesus. E talvez esse continue sendo o nosso grande pecado. Aquela sociedade teocrática, teocrática significa governo de Deus, governada por Deus ou pelas leis de Deus, e até hoje continua assim. Aquela sociedade conhecia teorias a respeito de Deus, mas não fez uma experiência de Deus. E pior, matou Deus. Tentou e conseguiu matar Deus. E se não fosse Deus mais forte do que o pecado, teriam conseguido eliminar Deus da história. Qual é a grande tentação que aparece na primeira leitura e depois no Evangelho? Que é a tentação de cada um de nós também. Tentamos eliminar de nossa vida, de nossa história, aquelas pessoas que pensam diferente, que agem diferente. E é por isso que Jesus é eliminado, por ser diferente. O Deus que o mundo preparou para receber é o Deus do poder, é o Deus da grandeza. E Jesus vem como alguém simples demais. Jesus se coloca ao nível. Jesus é um do meio do povo. Aliás, o Evangelho diz isso com todas as letras. Como é que Deus pode mostrar-se assim, tão próximo? Como é que Deus pode mostrar-se assim, de um modo tão simples? Como é que Deus pode se fazer assim tão pequeno? Talvez continue sendo esse também o grande desafio que cada um de nós aqui enfrentamos para fazermos uma experiência de Deus. Infelizmente, porque deixamos semear em nosso coração a semente do pecado, nós tentamos fazer um caminho contrário. Nós confundimos a grandeza de Deus com a grandiosidade das coisas e dos projetos humanos. E Deus não se revela nessa grandiosidade humana. Porque, infelizmente, ao longo da história humana, não há nenhum caso de um pobre, de um doente, de uma pessoa simples que tenha cometido uma barbaridade e marcado negativamente a história. Todos os crimes hediondos, todos os absurdos que a história humana conhece, foram provocados por gente rica, por gente intelectualizada, por doutores. E não é gente que não conhece a verdade, é gente que deixa-se agir mal intencionadamente. O Brasil acaba de ver aprovada uma lei contra a vida. É um projeto muito grande. Esse chamado projeto da biodiversidade que está no Congresso é um longo projeto. Não vai parar nisso, não.
Logo depois virá, como já está aí, do aborto. O governo federal é isso que dá a colocar pessoas que usam a igreja no governo. O governo federal está inclusive desafiando o poder judiciário, dizendo que os médicos podem fazer o aborto, mesmo sem boletim de ocorrência, que não precisam temer nenhum tipo de castigo, de punição. É o governo federal, como já vem fazendo com a droga, como já vem fazendo com a camisinha, como já vem liberando a sexualidade de uma forma tão pornográfica. Agora acaba de aprovar essa lei para fazer experiências com os embriões. E uma lei falsa, que a ciência garante. Essa semana ainda a Folha de São Paulo publicava uma carta de uma médica do Rio de Janeiro, que acaba de chegar do Canadá, onde fez uma especialização nesse assunto. E ela escreveu porque ficou abismada por chegar ao Brasil e ver o pé que tomou o Congresso Nacional ao aprovar essa lei. O grande questionamento que está por trás é por que essa lei foi aprovada. Ninguém consegue entender. Porque não há nenhuma experiência no mundo, nenhuma, que tenha dado certo alguma terapia celular usando para isso células embrionárias. Nenhuma. Todas as experiências, muito pelo contrário. Todas as tentativas de experiências com células embrionárias geraram ou rejeição ou tumores numa velocidade absurda. A célula embrionária implantada como se fosse tronco na pessoa se transformou num tumor maligno. Essa é a experiência que o mundo inteiro tem. Todos os grandes cientistas sabem disso. Ao passo disso, a experiência com célula células tronco adulta. Adulta significa que não é embrião. Por exemplo, a criança acabou de nascer, o cordão umbilical já é célula tronco adulta, amadurecida. Todas as experiências do mundo com resultados maravilhosos, inclusive aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, um rapaz acabou de recuperar o movimento da mão graças ao implante de célula dele. Por que então, se a ciência sabe, e aí vem a pergunta, a consciência também? Porque a Igreja Católica foi a única que, como instituição, não se omitiu. A CNBB mandou uma carta endereçada a cada deputado, cada um recebeu. Nenhum ali votou porque não conhecia a verdade, não. A CNBB mandou uma carta com dados científicos explicando o porquê que a igreja é moralmente contrária à experiência com as células embrionárias, que a vida não está em nossas mãos, que nós não podemos eliminar o feto, que nós não podemos matar a criança para isso, que daqui a pouco vai fazer o que Hitler tentou fazer, matar também os pobres, matar os negros, matar os deficientes, matar todas as pessoas que não derem o mesmo peso ou a altura que aqueles que estão à frente do poder acham que precisa estar. É o arianismo puro. Então o que está por trás disso? Única explicação, isso que dói, é que infelizmente as pesquisas com células adultas não têm patrocínio dos grandes laboratórios, porque não precisarão fazer experiências embrionárias, não precisarão fazer fecundação in vitro, e é isso que dá uma fortuna monstruosamente grande. Como é triste perceber
que é o único elemento que está por trás dessa celeuma toda é o econômico, é o dinheiro. E por causa do dinheiro, o ser humano é capaz de aprovar uma lei que vai eliminar fetos, embriões, e depois que vai patrocinar o aborto, como já está bastante adiantado. E uma outra lei que está vindo aí e que com certeza, se chegar nesse Congresso, com esse bando de safados sem vergonha ordinário que tem hoje no Congresso Nacional, e o pior, a maioria desse, a começar do senhor presidente, se diz católico. É uma pena. Mas se chegar com essa cambada que está aí, nós não teremos outra surpresa senão a aprovação da eutanásia, que é a pessoa achar que ela quer morrer, precisa morrer, que é a eliminação das pessoas idosas, a eliminação das pessoas deficientes. O mundo está colhendo os frutos. Hoje a Índia e a China já estão colhendo os frutos da manipulação. Hoje na Índia e na China, um laboratório que revelar o sexo da criança antes de nascer é fechado pelos governos. Porque, como só pode ter um filho, e todos eles querem ter um filho homem, quando o exame revela que é uma menina, eles abortam. E se não, logo depois que nasce na zona rural, se nasceu menina, eles sufocam. Hoje é uma lei, tanto na Índia como na China, pelo desequilíbrio do sexo masculino e feminino. Nós estamos caminhando nessa mesma direção. Mas você veja onde está a raiz disso. Primeira leitura, um texto escrito 50 anos antes de Cristo e o Evangelho. Aqueles que nós achamos que são obstáculos para os nossos projetos, nós eliminamos. Meus irmãos, qualquer pessoa que tivesse um pingo de inteligência perceberia como esses projetos são patrocinados pela Nova Era, que aqui no Brasil tem o seu grande braço através da Rede Globo de televisão. Por que será que a própria Globo, que patrocinou tanto mostrar essas pessoas deficientes, criando uma falsa esperança, por que será que esse mesmo canal de televisão investe e tem como retorno hoje uma das mais altas audiências do mundo no Big Brother? A Folha de São Paulo, de terça-feira, trazia uma matéria que me deixou estarrecido. Na Folha de São Paulo, de terça-feira. E essa matéria, com certeza, foi publicada em outros jornais e, com certeza, as revistas semanais que vão estar nas bancas amanhã ou depois vão trazer essa matéria. Para a eliminação do Big Brother até hoje, havia acontecido 108 milhões de votos pela internet. 108 milhões. Sabe, gente, é uma lástima. A Canção Nova, com o seu portal www.cançãonova.com.br, tem hoje uma média de 2 milhões de acessos por mês. 2 milhões. É um número maravilhoso. Mas você pense, só para eliminar uma pessoa no Big Brother, só desse Big Brother 5 que está no ar, foram realizados 108 milhões de acesso pela internet. E aí a gente pergunta, mas meu Deus do céu, para quê? Imagine se eu estou interessado em me casar com a Carla. Tem interesse em eliminar o Daniel.
meu rival. Pronto. Agora, por que eu vou entrar no computador, pagar a ligação, entrar no site do BB5 e vou eliminar uma pessoa a troco do quê? O que você vai ganhar com isso? Isso eu não consigo entender. Se ainda fosse, eu podia até entender. Não, o Léo, no momento de desespero, enfiou o carro em cima do Daniel por causa da casa. Teria uma compreensão ainda. Seria um absurdo, mas você ainda podia entender. Agora, por quê? Com qual objetivo? Único e simplesmente com o objetivo de dar vazão à força do mal no mundo, de dar vazão ao demônio, à força demoníaca. Gente, a maior alegria não deve ser da Rede Globo quando uma pessoa entra no site ou telefona para eliminar alguém. A maior alegria é no inferno, porque nessa hora o demônio com certeza olha lá de baixo para o pai Abraão, que é a única coisa que ele pode fazer, e mostra cada um que está ligando: olha se não é a minha cara. Nessa hora, o ser humano é a mais perfeita, se é que pode ser perfeita, imagem e semelhança do demônio. Com qual objetivo? Eliminar uma pessoa para quê? Para justificar depois. Por que o programa é composto assim? Inclusive o nome da empresa é Endemol. Não é por acaso que tem esse nome que aparece no final da publicação do mundo inteiro. 27 países do mundo já está divulgando esse programa, cada um adaptado às suas realidades. Por que será que se investe tantos milhões? Por que será que a pessoa ganha tanto para não fazer nada? Qual é a filosofia que está por trás disso? É uma filosofia do inferno em forma de gente. Você, para vencer na vida, você precisa eliminar as pessoas. Quando os jornais mostram essas gangues que vão eliminando um ao outro, quando você vê, por exemplo, em São Paulo, no Rio, aqueles prédios de 30 andares, 25 andares, e lá em cima do prédio você vê uma pichação, a gente não entende. Por que pichar um prédio lá em cima? Aquilo é um código de gangue. Cada pessoa que picha lá, ela pertence a uma gangue. E o jeito dela pichar, ela deixa uma assinatura. Ela quer mostrar que ela está acima dos outros. Por isso, a gangue adversária vai dar um jeito depois de pichar um lugar mais elevado. Essa competição pelo poder que gerou o assassinato, a eliminação dos menores de rua, dos mendigos, das crianças indígenas no Mato Grosso, é que gera essa eliminação das gangues, quando mata-se 10, 20, 30, 40, quando favorece essas revoluções rebeliônicas que acontecem na FEBEM em São Paulo. O que está por trás de tudo isso? Por trás de tudo isso está a sua liberdade em assistir ou não assistir um programa de televisão ditado pelo demônio, que vai ensinando você a agir como a primeira leitura e o Evangelho conta, eliminando as pessoas da minha vida. Entra no subconsciente da pessoa. E a ciência sabe disso. O subconsciente, o inconsciente, ele não tem tempo. Se alguma coisa aconteceu há 10 anos, aconteceu hoje, ou ainda vai acontecer depois da manhã, para o nosso inconsciente é uma coisa só. Segunda coisa que a ciência já sabe do inconsciente:
O nosso inconsciente não faz nenhuma diferenciação entre alguma coisa que é real ou imaginária ou virtual. O inconsciente mistura tudo. Para ele tudo é real. A imagem que ficou é real. Você já experimentou isso quando sonha, ou melhor, quando sonha não, porque todo mundo sonha todo dia, toda noite, melhor. Quando você lembra do sonho. Por que o sonho parecia tão real? Porque para o inconsciente é real. O inconsciente não faz diferença, nem de passado, nem de presente, nem de futuro, nem de uma coisa real, imaginária ou virtual. Então, quando a pessoa, por brincadeira que seja, diz eu vou eliminar fulano, o inconsciente anotou. Essa ordem está lá. E depois a pessoa começa a colocar isso em prática. Mas o que é terrível é assim, porque qual é o grande objetivo do demônio em fazer você treinar para iluminar as pessoas que você não gosta? Evangelho terrível de hoje. E que nós vamos assistir daqui uns dias. A televisão mesmo vai mostrar a encenação. Porque na hora em que Deus me incomodar, o que eu faço com Deus? Elimino Deus. E meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa muito séria a você nessa noite. Todos os grandes problemas que você vive, todos os grandes problemas que nós vivemos têm uma única causa. Um dia, consciente ou inconscientemente, tanto faz, eliminamos Deus de nossa vida. Se a gente não elimina Deus, a gente não peca. Quem não elimina Deus, não peca. O catecismo diz, quem reza não peca. Logo, se a gente peca, é porque a gente não reza. Todos os grandes problemas, inclusive as enfermidades que nós temos, são consequência da eliminação de Deus em nossa vida. Cada vez que nós eliminamos Deus, o encardido ocupa o lugar de Deus. E as consequências são terríveis. O mundo eliminou Deus da sua sexualidade. Olha o que está colhendo. O mundo eliminou Deus da economia e da política. Olha o que está acontecendo. Onde estão os senhores deputados que se dizem católicos? Alguns deles vão aparecer depois na própria Canção Nova para pedir voto. Tomara a Deus que eu não esteja lá, que eu vou declarar publicamente a eles o meu voto. Vou. Onde estão esse civilino safado que se disse católico? Para gravar e mandar para eles. Que se disse católico. E quando chegou na hora da votação, ele saiu fora e disse que é porque a filha dele pediu. Outra que não vale porcaria nenhuma, não vale feijão que come, é deputada também. Ana Cavalcante. É um nome bom para a gente gravar. Na outra semana eu estarei em Brasília, vou fazer um sermão lá para ele. Já fiz 2 ou 3 vezes, já me ameaçaram pouco lixando. A minha vida não pode valer mais que a vida desses milhões de seres humanos que serão eliminados por uma lei. Gente, isso não tem a dúvida, a igreja nunca mandou ninguém para o inferno. Agora, se esse povo não for para o inferno, eu quero ir. Sim. Se essa cambada não for ao inferno, eu peço a Deus a graça de eu ir, porque eu vou ser o homem mais revoltado com Deus o resto da eternidade. Isso é um absurdo! Repito o que eu falava no início. Qual é a maldade que você conhece na história humana que foi cometida por um pobre? Por um ignorante? São os ricos, são os poderosos,
são aqueles que têm na mão o poder econômico, social, político, cultural. São essa corja que vem fazendo exatamente o que o Evangelho contou, que vem tentando eliminar Deus. E nós? Será que também não eliminamos Deus dentro da nossa casa? Cada vez que nós aceitamos dentro da nossa casa as imagens, os ensinamentos pornográficos, encardidos desses meios de comunicação, estamos eliminando Deus da nossa vida. E a consequência virá. E alguns de nós já estamos experimentando em nós, em nossas famílias, em nossas comunidades. Se a família não tivesse eliminado Deus de dentro de sua casa, não teria nenhum filho e filha de Betânia, nenhum de nós seríamos drogados. Mas porque um dia alguém da nossa família, consciente ou inconsciente, isso tanto faz. Pois eu já disse que para o inconsciente não tem diferença do real e do imaginário. Um dia nós eliminamos Deus, colhemos a dependência, colhemos o desequilíbrio. Nenhum de nós aqui estaríamos acima do peso se não estivéssemos eliminado Deus da nossa mesa. Porque quantos de nós fazemos e deixamos fazer, enquanto a cada 15 segundos, alguns falam em 5 segundos, vou pegar o cálculo mais otimista que a ONU divulga, a cada 15 segundos morre uma criança de fome no mundo. Nós não deixaríamos jogar comida dentro da nossa casa fora. Nós eliminamos Deus da nossa mesa. Nós eliminamos Deus dos nossos relacionamentos. Deixamos Deus de lado. Deus virou um estranho. Deus, para entrar em nossas casas, tem que pedir licença. Porque nós achamos que Deus está nos devendo obrigação. Porque nós rezamos, porque nós fazemos isso ou fazemos aquilo. Mas infelizmente, meus irmãos, quando nós eliminamos Deus, quem entra no lugar de Deus? E aonde Ele entra, Ele vai pouco a pouco tomando espaço. E os resultados estão aí. Cada vez que hoje você abre um jornal, você liga a televisão na hora de um noticiário e vê esses rastros de inferno que o mundo vem colhendo. Cada vez que você olha e vê as enfermidades que assolam o mundo. E o pior, o demônio, usando pessoas feitas esses do Congresso Nacional, usando pessoas mal intencionadas, e principalmente gente rica e poderosa, que pobre, que não tem poder, não pode fazer nada para esse mundo. Graças a Deus não pode fazer nada de ruim, porque o bem é sempre silencioso, o bem vai alastrando. Graças a Deus continua essa força de resistência. Mas porque o encardido usa esse tipo de pessoa, então, além dele fazer o mal, ele leva a pessoa a jogar a culpa em Deus. Talvez o maior de todos os nossos pecados seja quando a gente se depara com o mal, com uma doença, com uma criança com câncer, por exemplo, com uma pessoa boa que perde a vida ou que fica doente. A gente escuta a pessoa dizer assim: eu me revolto contra Deus. Ou alguns até perguntam: onde estava Deus? Onde estava Deus quando veio aquela onda monstruosa do tsunami, que matou mais de 250 mil pessoas, e muito mais do que isso, pelo menos o dobro, umas 500 mil morrerão em consequência da miséria reinante, mas principalmente da miséria humana e divina,
Porque o ser humano deixou Deus de lado. Sabem por que deu a repercussão que deu? Por causa dos turistas europeus milionários que vão para aquela região fazer turismo sexual. E aqui no Brasil há relatórios publicados, inclusive um publicado recentemente pela prefeita eleita de Fortaleza, dados oficiais, de que o Brasil agora, principalmente o Nordeste, Natal, Fortaleza, Recife, acho que Maceió, 4 capitais, agora é o novo foco do turismo sexual. Porque eles estão com medo de ir lá e outra onda gigante pegar. Onde estava Deus? Pergunta-se. Talvez a pergunta tinha que ser feita de modo diferente. Não é a Deus que nós devemos perguntar sobre o mal. Muitas vezes, meus irmãos, nós não encontramos a resposta correta porque fazemos a pergunta errada. Quando se faz uma pergunta errada, a resposta nunca será correta. Enquanto continuarmos tentando achar Deus aonde Ele foi eliminado, nós não o encontraremos. Deus não poderá ser encontrado nos lugares aonde Ele foi eliminado, diz o Evangelho de hoje. Se nós eliminamos Deus de nossa vida, Jesus mesmo falou, eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Deus não nos violenta nunca. Deus quer ter um relacionamento na liberdade com cada um de nós. Deus não quer ocupar em nossa vida o lugar que ninguém ocupa. Isso é típico do encardido. Ele que aceita qualquer beiradinha da nossa história. Qualquer rachadura que a gente deixar na vida, ele entra. Deus não. Deus quer ter um relacionamento consciente. Ele se fez gente para quê? Ele foi capaz de ir ao extremo da morte na cruz. Para quê? Para que o ser humano pudesse ter com ele um relacionamento verdadeiramente livre. Não pergunte por Deus aonde você deixou o demônio habitar. Se nós eliminamos Deus de nossa vida, da vida econômica da nossa família, da vida moral de nossa família, é a mesma coisa. Pai e mãe não dá educação religiosa para os filhos. Eu deixo meu filho crescer livre, ele escolhe a religião que ele quiser. Se você não deu Deus, se você não educou para Deus, Deus não violentará a sua vida. Não procure por Deus aonde Ele foi eliminado. Enquanto continuarmos eliminando Deus da nossa vida, eliminando Deus do nosso coração, eliminando Deus da nossa saúde, eliminando Deus dos nossos relacionamentos, como é que nós vamos nos encontrar com Deus? Outro ser ocupou esse lugar. Hoje cada um de nós deveríamos fazer um ato penitencial a partir da primeira leitura do Evangelho, questionando. Ainda dá tempo. Qual vício você eliminou do seu coração ao longo dessa quaresma? Há católicos que, embora já estejamos na 4ª semana da quaresma, terminando, ainda não fez nenhum tipo de jejum. Continua comendo doce, continua bebendo refrigerante, bebida alcoólica, come carne toda. Isso aí é coisa antiga. A minha avó não comia carne na 4ª, no 6º. Eu não, o que tem? O que tem comer carne? O que tem comer doce? Não tem problema. Nós sempre achamos justificativas
para fazermos as coisas do jeito que nós queremos. O que você eliminou nessa quaresma? A resposta para a grande maioria dos católicos é nada. Por isso que a Páscoa também não vai acrescentar absolutamente nada. É triste dizer, mas muitos de nós católicos passaremos mais uma Páscoa sem um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Porque Jesus não nos violenta. Jesus é petulante. Jesus não aceita ser coadjuvante na sua vida. Jesus não aceita uma beirada na sua vida. Jesus não anda de rabeira na minha vida. Ele diz, ou você o coloca no centro da sua vida, ou ele está fora. Ou Jesus torna-se o grande referencial daquilo que nós precisamos eliminar, ou ele ficará de fora, como está de fora da vida de muitos de nós. O que você eliminou nessa quaresma? Talvez você deixou de ver televisão? Deixou de comer alguma coisa? O que mudou no ritmo da sua... O que a quaresma está sendo diferente na sua vida? E diga você, meu irmão, minha irmã, é bobagem. Ou nós assumimos um compromisso, e isso não é fácil. Quem fala que cristianismo é fácil, não entende de cristianismo. Está entendendo muito bem de Big Brother. Cristianismo é dificílimo. Seguir Jesus, pense bem no que eu vou falar. Seguir Jesus não é para todos nós aqui. Alguns de nós aqui não aguentaríamos 1 quilômetro na estrada de Jesus. Porque a estrada de Jesus exige sacrifício, renúncia, coragem de perder. Evangelho de hoje, leia com calma de novo. Exige a coragem de ficar do lado mais fraco. Quem de nós quer assumir a roupa de Jesus? A cruz de Jesus? Pois ele falou, quem quer ser meu discípulo, pegue cada dia, não é só na sexta-feira santa, pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Não é fácil. Quem ensinou esse cristianismo fácil não entende absolutamente nada de cristianismo. O cristão não é livre. O cristão é obrigado a pautar a sua vida pelo Evangelho. Esse cristianismo light, esse cristianismo livre que o mundo ensina, esse é o cristianismo da nova era. E é uma apropriação indébita que a nova era fez com o cristianismo. Isso é uma religião encomendada. A nova era aqui no Brasil, quando veio implantar os seus braços político a gente está notando que conseguiu avanços fabulosos. A maior parte desses políticos que estão aí está vendido para a nova era. Quando conseguiu os meios de comunicação social, também sabemos muito bem quais são os canais de televisão, quais são as rádios, quais são as revistas da nova era. Mas a nova era, sabendo que o Brasil é um país católico com lastros religiosos fortes, também criou um projeto cristão para o Brasil.
E esse projeto cristão, ele concretiza-se através de 4 religiões que apropriaram o nome do cristianismo e que, na verdade, é o catecismo disfarçado da nova era. Essas 4 religiões são Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo e pelo missionário R.R. Soares, seu cunhado, no Rio de Janeiro, acho que foi na Tijuca, lá num açougue, lá perto da sua residência, nossa, num açougue do Rio de Janeiro. Logo em seguida, os dois brigaram. Então, R.R. Soares fundou a Igreja Internacional da Graça e o Edir Macedo ficou com a Igreja Universal do Reino de Deus. No eixo Rio-São Paulo, ainda pensaram numa religião que levasse a nova era usando o nome cristão numa linguagem jovem. O terceiro braço da nova era, assumindo o cristianismo, renascer em Cristo. E, para fortalecer o poder econômico, fundou-se em Brasília um braço da nova era chamado Sara Nossa Terra. Essas 4 religiões, seitas, que hoje têm um alastramento no mundo que impressiona. Há mais de 150 países no mundo que já recebem a influência dessas religiões. Pregam que cristianismo? Suave, light. Quando a gente vai atender os imigrantes brasileiros, principalmente nos Estados Unidos, a gente fica abestalhado. Todo jornal que atinge a comunidade brasileira e a comunidade espanhola, você vai encontrar páginas e páginas de propaganda de shows, de eventos, de celebrações dessas 4 religiões. É uma coisa impressionante. Por quê? Não cria vínculo. O cristianismo, nessas 4 doutrinas, não passa de uma filosofia barata, aonde mostra a cruz, mas com contorno de neon. É uma cruz bonita, é uma cruz que não pesa, não compromete. Se você quer continuar vivendo a sua vida, vive. Você está vivendo errado, a mulher que você vive não é sua, o marido que você vive não é seu, não tem problema. Deus é amor. Passa a mão na... Importa que você faça uma generosa doação, porque Deus cura conforme o tamanho da fé. Mostre a sua fé pelo cheque que você vai deixar na coleta. Isso é explícito. Mas padre, se é assim tão claro, por que é que eles têm autorização para fazer? Ué, basta ver aí. Se os bispos mandaram a carta para cada deputado, falando claramente, ao menos aqueles que se dizem católicos não deveriam votar a favor. Mas vota por quê? Porque sabe que nós somos um bando de trouxa, que eles nos levam no bico do jeito que quiser. Mas por isso mesmo, meus irmãos, o cristianismo, evangelho de hoje, mais uma vez retoma, não é a religião para a maioria. Jesus jamais sonhou em pregar um reino para a maioria, não. A lógica da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, é a minoria vence. É uma coisa que me impressiona cada vez mais na Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, quem vence sempre é a minoria. Quando Moisés manda 12 homens dar uma olhadinha na terra prometida, 10 volta dizendo não vão.
A terra é um perigo. Lá tem monstro, tem isso, tem gigante. Só teve dois que falou, Caleb e Josué. Vamos. Foi Moisés, foi. Ele vai pela minoria. Ele nunca vai pela maioria. Porque a maioria não exige que a pessoa pense. Quando todo mundo está pensando a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando. Alguém está pensando por mim? A maioria é fácil você conduzir um bando de boi. Basta um homem bom no berrante, mas não com gente que pensa. Jesus sempre teve a coragem de se colocar do lado da minoria. Jesus sempre teve a coragem de se colocar do lado do mais fraco, daquele que é vilipendiado nos seus direitos. Porque Jesus escolheu para ser seus seguidores homens e mulheres fracos, sem estudo, sem cultura, que não tinham uma formação religiosa, feitos os fariseus e os doutores da lei, porque tinham pelo menos a cabeça aberta e o coração pronto para acolher a graça. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aí há 2 semanas da Páscoa. Ainda dá tempo. Hoje você deveria deixar-se questionar pela palavra e perguntar: o que eu preciso eliminar da minha vida para que Jesus ressuscitado ocupe o seu devido lugar em minha história? Vamos fechar os olhos um pouquinho. Faça um momento de silêncio. E diante daquilo que o Senhor nos fala nessa noite, procure retomar sua vida de uma forma muito honesta, muito sincera. O que eu posso e devo eliminar na minha alimentação, no meu armário? Quais são os meus apegos desordenados que estão me afastando cada dia da graça de Deus? Nossa vida é tão curta. Num piscar de olhos, e a gente perdeu tudo. O que adianta, diz Jesus, ganhar o mundo inteiro, se continuarmos caminhando desse jeito? Estamos indo na direção do pecado. O que você precisa eliminar em sua casa? Quantas pessoas têm dentro de casa objetos que foram marcados pela contaminação, coisas pecaminosas na parede, no armário, no quarto? Quantos deixaram entrar dentro de casa um rastro de inferno na semente daquela pornografia, aquele livro, aquela revista, aquela fita de vídeo? Quantos deixaram entrar dentro da própria casa o pecado, com coisas roubadas, fruto de desonestidade, dinheiro desonesto? Você sabe que conseguiu comprar aquilo com dinheiro desonesto, porque você ludibriou alguém, enganou alguém, porque você não foi justo, não pagou salário justo, e acha que Deus está abençoando a sua vida. No entanto, economicamente até que você não vai tão mal, mas e o resto? Valeu a pena?
Quantas pessoas hoje que vivem numa casa boa, tem tudo do bom e do melhor, mas no coração é um vazio profundo. A depressão tomou conta, o vício tomou conta, a pessoa não consegue se alegrar se não for com droga, com bebida. Até mesmo para amar alguém precisa dos mecanismos pecaminosos. O que você precisa eliminar hoje da sua casa, do seu coração? Tudo aquilo que você tiver dentro da sua casa, que não puder ser abençoado por Deus, será semente de inferno para você e para toda a sua família. Jesus não é o apaziguador que passa a mão na cabeça das pessoas e deixa por piedade, por pena, a pessoa continuar vivendo no pecado, no erro. A verdade, ela é dolorida muitas vezes, dolorosa, mas não tem outro jeito. A única realidade que pode nos libertar é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O que você precisa eliminar da sua vida? Eliminar mesmo, arrancar as raízes. Romper com o pecado. Escolha. Você quer o aplauso humano ou quer a graça de Deus? Chegará o momento, meu irmão, minha irmã, que cada um de nós terá que fazer essa escolha. Ou eu aceito permanecer no aplauso humano, na glória humana, nas falsas amizades, nos bajuladores, ou eu precisarei fazer uma opção pela graça de Deus em minha vida. Esses dias que ainda faltam para a Páscoa, precisa ser um tempo forte, para que você elimine seus pecados. Quais os pecados? Quais os vícios que você hoje pede a Deus a graça para eliminar de sua vida, de sua história, da vida e da história da sua família? A gula, a hipocrisia, a contaminação com as falsas doutrinas, a convivência falsa com os ídolos, o dinheiro pecaminoso, contaminado, os programas televisivos encardidos, o ódio, o egoísmo, a mentira, a infidelidade, esse espírito de impureza que leva você a usar as pessoas, a se relacionar de modo errado com as pessoas. Ainda dá tempo. O que você precisa eliminar em sua vida, para que Jesus
possa ocupar o seu lugar. Apresente seu coração no altar, junto com o pão e o vinho, e tenha a humildade de pedir ao Senhor a força, a coragem, para eliminar o que precisa ser eliminado, e para acolher a graça de Deus em sua história, em sua vida.